Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Nesta linda sexta-feira, não podia deixar de finalizá-la com dicas para as eleições de 2022. E hoje a pergunta braba é a seguinte: pode podcast ou podcast é propaganda eleitoral antecipada? Estou falando antes do período permitido de propaganda, ou seja, antes do dia 16 de agosto. E aí, podcast é propaganda eleitoral antecipada? Sim ou não? Não ouvi, hein? Antes de responder, me siga lá no Instagram para receber dicas diárias de direito eleitoral, @professor Bruno Eleitoral. E para as eleições 2022, nós temos um curso completo em vídeo, inclusive como mexer ali no Candex. Acesse o site eleitoralcombruno.com.br e adquira o curso. Para respondermos esse questionamento, temos que ir para a legislação. A lei das eleições prevê para nós, lá no artigo 36A, condutas que não são configuradas como propaganda eleitoral extemporânea ou propaganda eleitoral antecipada, como você queira chamar. Vamos descobrir o que diz o artigo 36A? Então bora lá. O artigo 36A da Lei das Eleições prevê o seguinte: considera-se propaganda antecipada passível de multa... só voltando aqui, pessoal, na verdade... eu quero trazer para vocês aqui, antes de trazer a disposição da resolução 23.610, o do artigo 36A da Lei das Eleições. Eu acho que eu coloquei aqui de forma inversa. Na verdade, eu nem coloquei aqui. Mas antes de responder, vamos verificar o artigo 36A da Lei das Eleições, antes de eu passar para a resolução. Porque o 36A da resolução da Lei das Eleições diz que não configuram propaganda antecipada desde que não envolvam pedido explícito de votos, a menção à pretensa candidatura, exaltação de qualidades pessoais dos pré-candidatos e alguns atos, inclusive via internet. Quais são esses atos? O que me interessa do 36A é o ato do inciso 5º, dizendo assim: divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Então pensa comigo, um podcast que um pré-candidato tinha, ele discutia política, discutia violência, discutia saúde pública, ele dava o seu posicionamento pessoal acerca desses campos sociais. Até que tudo bem. Veja, ele pode fazer agora que ele é pré-candidato? Antes ele fazia, antes do ano da eleição ele fazia, a mesma forma, se mantém o padrão, continua divulgando ali, né, a sua opinião sobre questões sociais e políticas, não havendo pedido explícito de votos, inclusive na internet, pode. O podcast ele não é vinculado na internet, né? Você consegue ouvir por aplicativos, por exemplo, Spotify, você pode acessar pela internet mesmo, ou pelo YouTube, tem lá vídeos de podcasts, enfim, várias modalidades, né? Em nenhum momento o Joãozinho que tem esse podcast, ele mantém esse podcast ativo, ele não pede votos. O artigo 36A, apesar de não ser direto a expressão podcast, a gente interpreta dessa forma. E quando nós vamos para a resolução 23.610, artigo 3º-A, diz que considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha. Ou seja, aquilo que é vedado no período de campanha não pode na pré, né? Não há pedido explícito de voto, não ofendeu local, que seria, por exemplo, proibido, meio, forma ou instrumento vedado em campanha. Se não houve qualquer dessas ofensas, pode. Aí vem o artigo 3º desta mesma resolução, dizendo que não configura propaganda eleitoral antecipada a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em redes sociais,
blogs, sítios eletrônicos pessoais e aplicativos apps. A lei das eleições não trata isso de forma clara. Veja que a resolução é legal porque ela dá fiel execução à lei e é como se ela traduzisse o que está previsto em lei. Então é interessante que a resolução dá um caminho de luz para nós aqui. Aí vem ainda o terceiro A da resolução. Então, esse terceiro A eu já até tinha colocado aqui, na verdade eu inverti, era para ter colocado aqui o 36A e eu repeti aqui embaixo, mas isso aqui nós já comentamos. Houve um julgado recente no TRE São Paulo, onde o TRE São Paulo multou Orlando Silva por propaganda eleitoral antecipada em podcast. Aí veja, em 20/7, o TRE determinou ao deputado federal Orlando Silva pagamento de multa de 5 mil por propaganda antecipada. Em um debate com também deputado federal Kim Kataguiri, transmitido em podcast no canal do YouTube Inteligência Limitada, Orlando proferiu a seguinte frase: Kim, vota em mim que eu resolvo. Pedido explícito de voto. Se eu me eleger, eu vou garantir. No âmbito de discussão a respeito de cortes em privilégio de deputados. Posteriormente, em relação à possibilidade de configuração de propaganda antecipada, Orlando Silva ironizou: Ô TRE, impessoal, eu não falei que sou candidato, uai. Eu falei para votar em mim. Sabe para quê? Para a Academia Brasileira de Letras, uai. Para síndico do condomínio em Indaiatuba. Aqui ironizou, Aqui quis disfarçar, desculpem a palavra, a pi que foi feita, A juíza eleitoral Maria Cláudia Bedotti: as falas de Orlando Silva contêm inegável viés eleitoral e veiculam pedido explícito de votos para a disputa eleitoral vindoura, em violação à legislação eleitoral. A magistrada sustentou que, ao solicitar voto ao seu adversário político, o deputado estaria buscando o voto dos ouvintes do programa e que, por ser comum a disseminação de cortes de podcasts do gênero no próprio YouTube, o conteúdo seria capaz de gerar desequilíbrio na disputa eleitoral. Por fim, a juíza ratificou a decisão liminar que impôs a remoção do conteúdo, mas limitou essa remoção apenas ao trecho que configura propaganda eleitoral e não ao programa completo. Interessante, O que aconteceu aqui? Não foi tudo que foi proibido, só o trecho em que há propaganda antecipada contendo o pedido de voto. Interessante, Então pode podcast? Pode. É propaganda antecipada? Desde que não ofenda os requisitos do 36A, desde que não ofenda os requisitos do terceiro A e terceiro da Resolução 23.610, totalmente permitido. Um grande abraço e até a próxima dica. Tchau, tchau.